Bom dia a todos. Hoje temos mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Vou falar do capítulo 17, um livro que já está sendo bem conhecido de todos vocês, nesses nossos encontros 2 vezes por semana. É um livro ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo 17 tem por título Por Cristo e se inicia com a seguinte frase: E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo, Filemon, versículo 1, parágrafo 18. E o capítulo, eu vou ler agora o capítulo e depois vamos falar de cada trecho com comentários e algumas referências importantes que a gente vai trazer para vocês. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então vamos falar um pouco desses personagens que a gente acabou de citar. Paulo, o apóstolo Paulo, ou Paulo de Tarso, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, que é o sul da Turquia, nordeste do mar Mediterrâneo. Tarso não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado, da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. É um grupo que era bastante anticristão. Na verdade, desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições.
Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. Damasco, a cidade na Síria. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar, resistir, insubordinar-se. A palavra de Deus, que exorta e guia a uma vida reta. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo de seu novo relacionamento com Cristo. De perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. A menor epístola escrita pelo apóstolo Paulo desperta a curiosidade e o interesse em muita gente sobre quem foi Filémon, ou Filemon. Na verdade, não temos muitos detalhes sobre quem teria sido ele, mas algumas coisas importantes podem ser consideradas sobre sua identidade. Filémon foi um rico senhor de escravos em Colossos, região da Ásia Menor, hoje na Turquia, onde havia uma igreja cristã por ele liderada. Um de seus servos, chamado Onésimo, cometeu os crimes do roubo e da fuga, infrações puníveis à época por meio do açoite e até mesmo da crucificação. Onésimo era um escravo que havia fugido de seu senhor e que teve contato com Paulo, possivelmente em Roma. Entretanto, o rapaz recorre ao auxílio do apóstolo Paulo, que pede para que o homem amorosamente perdoe os erros ocorridos
sem culpar o jovem servente. A carta a Filemon. A possibilidade mais provável e também mais aceita é que Paulo tenha escrito essa carta quando estava preso na cidade de Roma, portanto, por volta de 62 depois de Cristo. Devemos ressaltar que essa teria sido sua primeira prisão na cidade de Roma. Evidências apontam que essa prisão foi de regime domiciliar, portanto, a mesma mencionada no final do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo estava sob custódia romana, aguardando o julgamento. Durante o período de 2 anos em que Paulo ficou preso na cidade, ele teria escrito as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e ao Filemon. Paulo, ao escrever ao Filemon, tinha o propósito de interceder em favor de Onésimo, o escravo que tinha fugido de seu senhor Filemon. Parece que Onésimo havia furtado e causado prejuízos a Filemon. Paulo, então, faz uma súplica para que Filemon recebesse Onésimo de volta como um irmão em Cristo. Para fazer esse apelo, Paulo recorre ao relacionamento estreito e fraterno que ele e Filemon compartilhavam em Cristo. O versículo 10 mostra claramente esse propósito. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Nos versículos 15, 16 e 17, Paulo pede que Filemon receba Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão amado, tanto humanamente quanto em Cristo, como se estivera recebendo o próprio apóstolo. A expectativa de Paulo era que Filemon recebesse Onésimo de bom grado, perdoando-o e talvez até o libertando. Certamente o tema que se destaca nessa carta é o perdão. Nele podemos ver a tamanha sabedoria do apóstolo Paulo, sua ternura e sensibilidade. Essa epístola nos mostra como devemos aplicar o ensino do Evangelho aos nossos problemas cotidianos. Paulo seguiu o exemplo de Cristo e agiu como um mediador por amor a Onésimo, a ponto de se colocar em lugar dele, assumindo a sua dívida. Com isso, Paulo também apontou para a necessidade da unidade entre os irmãos em Cristo e da prática fundamental do perdão e do amor. Aqueles que foram libertos pelo sangue de Cristo, sendo perdoados por Deus e provando de seu amor, devem também prover a liberdade, demonstrando perdão e sendo canais da graça para que o amor de Deus seja revelado através de seu novo modo de viver. A epístola a Filemon destaca o poder e a igualdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, alcançando senhores e escravos. Também enfatiza a ação providencial do Evangelho, que transforma aquilo que parecia não ter mais solução em um meio pela qual o pecador se encontra com Deus. E continuando o capítulo, na sua primeira frase, que começa assim: enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Sempre me parece que Paulo teria muitas dívidas com Cristo, possivelmente um débito pelo seu passado perseguidor aos cristãos. Certamente a história de Onésimo nos ensina muitas verdades valiosas. Talvez a principal delas tenha sido a conclusão observada por Lutero ao dizer que, de certo modo, todos nós somos onésimos. Escravizados pelo pecado, todos nós andávamos errantes, perdidos, com sentença de condenação sobre nossas cabeças.
Agora fomos encontrados, libertados e perdoados por intermédio dos méritos de Cristo, por Cristo, que é como começa nosso capítulo. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos seus itens Instruções dos Espíritos e subitens Perdão das Ofensas, Kardec nos traz a seguinte mensagem do mesmo apóstolo Paulo. Item 15, segundo parágrafo. Há, porém, duas maneiras diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem: perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança em véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar a grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Apóstolo Paulo. Trazido para nós pelo Evangelho escrito por Allan Kardec, Lyon, 1861. Continuando o nosso capítulo, temos que, se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Aqui vale mencionar esse trecho do Evangelho, no capítulo 5, titulado Bem-aventurado dos aflitos. No seu item 12, por estas palavras, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. E prosseguindo, estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Anteriormente citamos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Estarmos no caminho de Jesus e aí me lembro de um pequeno livro católico, cujo título é A Imitação de Cristo, dado pela minha mãe. Era um livro pequeno, gostava muito de ler aquele livro. Tinha ensinamentos muito interessantes que eu não deixei de ter em mente em muitas situações na minha vida. É almejarmos ser misericordiosos para valer. Estarmos no caminho de Jesus.
Neste capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lições maravilhosas, realmente encantadoras de piedade, de humildade. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos o seguinte trecho que nos revela que a felicidade não é deste mundo. De fato, ainda rara quando plena e pura na terra. Mas busquemos a cada dia, e o ato da misericórdia, da compreensão, do perdão nos aproxima das dádivas da vida e, em nome de Jesus, distribuir esperanças e consolações. E assim poderemos nos sentir mais próximos a Ele, pois, continuando, somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. E ainda prosseguindo, temos o seguinte parágrafo. Por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? E aí temos, bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Continuando o trecho, devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Me faz lembrar a passagem em que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. E aí a gente tem um trecho muito interessante também do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura. No seu parágrafo 2, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor.
finalizando, temos o trecho: em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Ou seja, se alguém nos deve, ou se sente em débito conosco, não esqueçamos que devemos ao Cristo a luz que nos ilumina o caminho. Agradecidos ao Cristo pelo que nos agradecem. E ao finalizarmos, quero voltar ao Paulo apóstolo, o qual nos traz a necessidade da caridade, quando diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Sem caridade não há salvação. Quero finalizar desejando a todos uma quinta-feira tranquila, com muita paz no coração e que possam refletir em cada momento sobre esse belo ensinamento de Paulo, ao nos trazer paz de espírito no seu ato exemplar de perdoar, pedir misericórdia e assumir uma dívida em graça com Cristo e por Cristo, enchendo-se de luz e nos trazendo a clareza e a simplicidade do amor ao próximo. Fiquem em paz, saúde e um dia maravilhoso a todos. Obrigado e bom dia.